Esse contrato ele foi assinado, na época quem era o governador mas o Aécio ele foi governador até junho de 2010, que depois ele saiu para poder concorrer ao Senado. E ficou a Anastasia. Os vereadores, então nessa época, tanto o doutor Hamilton como o doutor Hamilton, então estava nesse período aí. Agora eu queria levar para vocês aqui o seguinte: foi feito esse contrato foi para aprovação na Câmara. Quem eram os vereadores? Era o Jorge da Saúde, era o professor Elton, era o Marcos vereador, era o Najib, o Negão, a Keila, o Zé Maria do Machado, o Fernando Amintas e o pastor Paulo. Segundo informações, tanto o Marcos como o Negão, eles foram contra esse contrato. O Elton, também segundo informações, tá? Ele se absteve. Então ele não votou. Todos os outros votaram nesse contrato. Inclusive esse contrato foi assinado pelo governador, pelo Antônio Anastasia. O senhor lembra como que estava o clima? Se tinha uma pressão do Estado para cima da prefeitura, como é que estava? Porque assim, a gente sabe que existe isso aí, né? A gente sabe que... O senhor pode explicar para a gente, mais ou menos? A questão política do Estado de Minas Gerais, eu participo apenas da elaboração técnica do âmbito de vista jurídico dessa questão. Gostaria apenas de fazer um pequeno levantamento histórico da situação de água e da situação de esgoto do município de Perdões. Certo. O município de Perdões, fundado em 1º de junho de 1912, teve a água própria, a distribuição de água por ele mesmo, até 1977. Em julho de 1977, foi feito um contrato com vigência de 30 anos com o então prefeito Manuel Domingos Safortes Neto, o qual ficou vinculado à obrigação da Copasa, a partir de então, assumir a água. E desde então, o esgoto ficou por conta do município e a água passou a ser parte da Copasa. No ano de 2002, o então gestor Messias Antônio Silva Oliveira fez uma prorrogação desse contrato por mais 30 anos. Então, ele está com a vigência total até 2032. Teve o advento da Lei Federal 11.445, que definiu o Plano Nacional de Saneamento. O que é o Plano Nacional de Saneamento? Entre outras vertentes, ele visa também a respeito dos resíduos sólidos urbanos e do saneamento básico. Esse plano, o que ele faz? Ele delimita que os municípios teriam a capacidade, ou de forma conveniada com o Estado, ou de agências reguladoras, órgãos públicos, empresas públicas, para fazer a gestão de seu saneamento básico. A política federal do saneamento básico, o que ela reza? Ela informa que nós devemos investir no saneamento como questão de saúde pública. É fato notório que, se você não tem um saneamento decente, se você tem um esgoto a céu aberto, a proliferação de doenças, de mosquitos, de roedores, de diarreia entre as crianças é muito grande e a qualidade de vida de toda a população, ela se encontra inteiramente comprometida. O único fato que eu posso relatar aqui nesta questão, realmente eu desconheço a questão política, eu lido mais com a questão técnica e questão jurídica. Mas o que nós sabemos é que a estrutura da prefeitura até então era precária para assumir o serviço de saneamento. Era precária por quê? Porque nós tínhamos 40 mil metros de manilhas colocadas há mais de 50 anos, e manilhas que são mais ou menos do tamanho de 1 metro cada uma, manilhas de cerâmica, e são coladas com cimento. A possibilidade de vazamento e de rompimento dessas manilhas é grande. Então, a manutenção delas torna-se deficiente. Nós tínhamos apenas uma viatura comprada pela gestão 2001-2004 que fazia o serviço de manutenção dessas vias de esgoto. E nós tínhamos alguns funcionários que constantemente, alguns deles tiravam licença, justamente por causa da situação de mexer no esgoto, abaixar, esforço físico, essa questão toda. Então a equipe sempre andava com os funcionários a menos daquele necessário para isso. Além do mais, eu, como então procurador na época 2009, 2012, o que aconteceu com a gente? A gente sofreu ações judiciais, que culminaram numa condenação do município em mais de R$100 mil, justamente por deficiência na prestação do serviço de esgoto. E o esgoto que voltou na casa de algumas pessoas.
a gente, inclusive, não pagou até hoje. Diante desse cenário, o que o município teria que fazer nessa condição? Ele teria ou que terceirizar o serviço de esgoto, que realmente era deficiente. A estrutura, o investimento necessário para ele fazer isso aí superava os 10 milhões de reais, recurso o qual ele não tinha. E a Copasa tem todo o know-how. A Copasa tem realmente, hoje a participação no mercado mineiro dela é de 653 municípios. Então, você comparar uma estrutura da Copasa que tem para fazer serviço de esgoto e comparar a estrutura da prefeitura que tem para fazer serviço de esgoto é realmente muito grande. Ela tem uma engenharia própria, ela tem um know-how próprio, ela tem todo esse aspecto. A questão política, eu reafirmo, realmente eu desconheço. A questão técnica, do ponto de vista de conseguir esse convênio, e outro fato relevante que a gente deve levar em consideração é o quê? O Estado não libera dinheiro para a rede de esgoto em Perdões. Por que ele não libera dinheiro? Porque ele é dono da empresa pública que tem o know-how. Então, se ele liberar recursos para se fazer o esgotamento sanitário em Perdões, ele vai estar agindo contra os interesses do próprio Estado, que tem uma empresa pública carregada nesse sentido. Então, é praticamente inviável. Então, aí o senhor já respondeu a minha pergunta. Isso. Porque se o Estado não libera Correto. o dinheiro para o saneamento público, é porque ele tem a empresa que faz isso e ele tem um interesse por trás disso. Ele tem um interesse financeiro por causa disso. Aí você pega, aí você vê que então houve uma pressão do Estado, né, para cima do município. Tem uma lei federal que determina as regras de saneamento básico. Então a pressão também digaria até do governo federal. O prefeito tinha uma grande oportunidade de fornecer uma água. Ele assumia a parte de água e assumia a parte de esgoto. Eu discordo em parte com o Lucas. Aí o que acontece? Então, pode falar. Quando foi instalado em 1977 o abastecimento de água no município de Perdões, ele era feito através do Ribeirão Estrela. Então tem uma ETA, que é uma estação de tratamento de água no Ribeirão Estrela. Inclusive o seu Geraldinho da Copasa era um dos operadores de ETA. E essa água era suficiente para abastecer todo o município. Tá? Antes disso, antes de 1977, o Deca pode se lembrar disso, que ele sempre viveu aqui em Perdões, havia uma grande dificuldade nos bairros de abastecimento de água. Minha mãe tinha que buscar água na lata para satisfazer as necessidades dela e da família nos anos 70, antes da vinda da Copasa aqui. Depois, com essa vinda da retirada de água do Ribeirão Estrela, as necessidades do município foram satisfeitas. Com o crescimento demográfico, a partir dos anos 80 e anos 90, o que a Copasa teve que fazer para não faltar água mais em Perdões? Ela fez uma captação direto do Rio Grande. Hoje nós temos 8 quilômetros, 7 quilômetros de tubo que sai do Rio Grande com a capacidade de 80 litros de água por segundo que vem para Perdões. Se não tivesse vindo a água do Rio Grande, a situação de Perdões hoje estaria drástica. E eu não sei o custo operacional disso. Você trazer 8 quilômetros de tubo, para vir lá do Rio Grande, para chegar aqui, para ter essa capacidade de vazão, não sei se o município teria know-how de engenharia e nem teria condições técnicas e viáveis para se fazer isso. O problema da água, como diz, eles atendem a gente razoavelmente, certo? Porque às vezes a qualidade é péssima. Tem suas deficiências também. Tem deficiência. Agora, o que mais está implicando todo mundo é o problema do esgoto. Esgoto sanitário. Certo. Porque eles começaram, por exemplo, na minha rua aqui, é difícil passar 6 meses aqui, em frente à prefeitura. Certo. Sem que tenha que ir lá para desentupir as manilhas que tem lá. Que foi colocado parece que o meu sogro disse que foi colocado nos anos 60. Então, nem não é a manilha de 100, ou de 200, é a manilha de 100. Você vê uma manilha de 100... Suficiente para o fluxo de esgoto. Não. Que sai de casa, vai para a rede. Só que, na época, quando foi feito, não existia veículo pesado. O peso máximo que tinha era 10 toneladas. Hoje, só o caminhão é 10. Agora ele coloca mais 15 toneladas, vai para 25. A estrutura da cidade não é suficiente para suportar isso. Para começar, tem a proibição de veículo de carga rodar na cidade. Determinado horário, né? Não, de acordo com... Só se mudou, houve mudança
Não. Não, porque veículo de carga é só 3 eixos Isso. que pode andar na É o cidade. suficiente para abastecer os mercados. Mesmo assim, 3 eixos para a estrutura da cidade, a cidade não aguenta. Então eles deixam os veículos pesados andarem aqui, andar sobre uma rede de tubulação enterrada a 40 centímetros de profundidade. Quer dizer, a Copasa, ela está recebendo da gente aqui há quase 6 anos, né, que ela está recebendo coisa do esgoto. Sim. Agora, nós estamos pagando o investimento deles, que eu acho um absurdo. Eles tinham que fazer o investimento para depois cobrar da gente. Eu, sinceramente, vou pegando um extrato de tudo que eu paguei de esgoto, que não é pouco. Esgoto esse mês agora, chegou lá em casa, parece que é R$ 76,00 de esgoto. É nessa faixa que eu pago. Certo? Então, eu vou pedir e vou entrar na justiça porque eu não sou obrigado a pagar um investimento. Que é um exemplo. Eu vou vender para você um produto, mas que vai sair daqui a 10 anos. Mas eu quero que você me pague, a partir de hoje, para eu fazer um investimento para produzir aquilo. Está correto? A questão da Copasa, eu não vou entrar na característica técnica dela, porque tem execução, tem a questão do dimensionamento de área, profundidade de rede. Isso foge um pouquinho da questão jurídica que envolve a questão. Tá? Aí já é técnica, né? É técnico. Realmente eu teria que chamar um engenheiro da prefeitura para discutir com você essa coisa. Nem sei se ele tem conhecimento a respeito especificamente sobre isso, né? Mas a questão pior é o pagamento. O que nós podemos colocar é o contrato que foi feito, o contrato de gestão que foi feito entre o município e a Copasa, ele estabelece alguns critérios, né? Ele estabelece que a Copasa ficaria responsável pela coleta, pela abertura de esgoto, são quase 6 mil imóveis no município, e pela distribuição, pelo transporte desse esgoto, tá? E pelo tratamento. Tratamento, justamente. Essa tarifa ela é cobrada em 100% quando toda a etapa estiver concluída. Então, a partir do momento que você tem uma estação de tratamento de esgoto feita lá próximo da Estrela, do Ribeirão Estrela, uma coisa assim, você vai pagar a tarifa de 100%. Quando não foi feito isto ainda, você vai pagar uma tarifa menor. Tá? Mas isso aí... Só concluir. O valor dessa tarifa, ele é definido através da ARSAI. A ARSAI é a Agência Reguladora de Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais. Correto. Eu acharia interessante que o programa, ou a CPI que foi feita, diligenciasse até a ARSAI, para verificar essa questão das tarifas, dos valores, como está sendo cobrado. É o órgão regulador do Estado de Minas Gerais que define isso para todo o Estado. Mas Hilton, a ARSAI é do governo do Estado. A Copasa, o maior acionista da Copasa é o governo do Estado. Então a ARSAI, ela não vai contra o governo do Estado, porque quem nomeia o presidente da ARSAI, quem nomeia, sabe, a diretoria da ARSAI é o governo. Só que esses reajustes são publicados, tá? E a gente tem que ter uma confrontação. O que é baseado o valor da tarifa hoje? O que é o esgoto? É a água que você consome e sai da sua residência. Então, em cima do consumo, é cobrado a coleta e o direcionamento do esgoto. Mas o caso é o seguinte, se você for na Constituição, você vai ter uma resposta de que é inconstitucional essa cobrança, porque eles estão cobrando um serviço que eles não estão prestando. Está definido no contrato. Não, o contrato a ARSAI faz do jeito que ela quer, porque acha que ninguém vai questionar. A decisão do contrato é que igual que está acontecendo. A coleta, ligação e tratamento, você paga 100%, proporcional, você pagaria proporcional a isso. Correto. Tá? Mas você está pagando um investimento de algo que você não está usufruindo. Isso aí não existe em lugar nenhum no mundo. Eu até hoje não vi, já procurei, já conversei com alguns juristas que eu conheço, são amigos, já questionei isso, todos eles dizem a mesma coisa, isso é inconstitucional. E várias cidades em Minas estão entrando na justiça, várias cidades. É um direito que todo cidadão tem de questionar aquelas ações, aqueles pagamentos indevidos ou não, e buscar do Poder Judiciário um pronunciamento adequado para essas questões. Correto. Então são muitos processos, parece que são mais de 800 processos que tem lá contra a Copasa. Desses 800, assim, que eu vi parcialmente, que até o Lucas pediu para
fazer, em torno de 40% é justamente esse problema dessa cobrança. E todos os juristas falam que isso é inconstitucional. Agora, Perdões vai ficar nessa aí, nós vamos continuar pagando, porque eu da minha parte, a hora que eles falarem está pronto, que eu vejo que está pronto, a cidade está... Eles deixaram o piso, as nossas vias de trânsito aqui, de acordo com o que era, ou, pelo que eu vi aqui, eles tinham que fazer depois... Recomposição da recomposição da via pública. Isso. Certo? Só que a recomposição que eles fizeram ficou pior, mas muito pior, porque tem lugar que você tem que parar o carro para entrar no buraco e sair do outro lado. Isso aí não é só uma rua, não. São várias ruas que eles começaram a mexer e mexeram só em algumas. Que, por exemplo, você vê na minha rua aqui na Beltrão Pereira, eles não mexeram em nada. Entendeu? Não mexeram em nada. Quer dizer, eu estou usando a rede de esgoto que eu paguei, que foi pago pelo proprietário do imóvel há mais de 60 anos, foi feito com recursos deles, que a prefeitura só doou Servidão de passagem, esgotamento sanitário. só a passagem e até o serviço de abrir as valas, eles tiveram que ajudar também a fazer. Então, nós estamos pagando um esgoto que não está sendo captado pela Copasa, certo? E eles não estão fazendo tratamento nenhum, que você vê que o Ribeirão... O tratamento eles não podem cobrar. Hein? O tratamento não pode ser cobrado.